Olá, pipocas, tudo bem com vocês? Hoje vamos ver celebridades que de alguma forma previram seus próprios futuros. Parece estranho, mas vem comigo que você vai entender. Nerdiest obsession, what's something you guys geek out over? I geek out over filmmakers a lot. Favorite movie? There's a movie that came out a few years ago called Marcy, May Marlene. Yeah. You know about that? Sundance, yeah. That's a good one. That was incredible. Eu vou explicar a ideia do vídeo mostrando um exemplo prático. Certa vez, durante uma entrevista, o músico Robbie Arnett disse que seu filme favorito era Marcy, May Marlene. Isso não seria nada demais se não fosse o fato que anos depois, Robbie se casou com a protagonista do filme, Elizabeth Olsen. O filme foi lançado em 2011 e os dois só se conheceram em 2017. I get overwhelmed at work. I wouldn't say quite often, but it does happen. I think every job there's some sort of really overwhelming period, and Robbie's very helpful with communicating to me either like this is what happened last time, or just things that seem obvious to him, but to me in the moment feels so big. And so I do think we're each other's worry detectives. Yeah, even if I'm not able to write something, or I'm never gonna write again, and it's just like, like Rome wasn't built in a day. Take a breath. We're gonna get there. And so it's just I'm just so lucky to have Lizzie. Kind of helping and guiding me and being my word. Em 2017, Olivia Rodrigo postou em seu Twitter Grammy Day muito empolgada para assistir a cerimônia. Nessa época, a gente nem imaginava que ela ganharia 3 Grammys alguns anos depois. Emma Roberts achou uma foto muito curiosa de quando era criança e postou no Twitter dizendo que nunca subestimem o poder de manifestar seus sonhos. A foto era de Emma com 7 anos usando uma máscara do Ghostface. Muitos anos depois dessa foto, a atriz teria conseguido um papel em Pânico 4. E aqui vai um pequeno spoiler sobre o filme, caso você não tenha visto. Emma Roberts é o Ghostface nesse filme. My character Jill Roberts is Sydney Prescott's cousin, and it was fun, that relationship, just because I really admire Nev. I love her as a person, and she's just so fun to work with. She's one of those actresses that's like really there for you in a scene, and I think that that's really important. It was so fun. I mean, I love Courtney. Like, I'm a huge fan of hers, and getting to meet her, she's one of the funniest people. She's very sarcastic, and my sense of humor. And David was actually there a lot longer than she was because she had to go shoot her show. So David, like, totally was one of the young kids. Like, he would hang out with all of us all the time, and we had so much fun. And Nev, too, she would invite us over to her house on the weekends just to relax. E agora vamos ver uma pessoa que ou acertou seu futuro ou é uma stalker profissional. Tô falando da atriz Melissa Fumero, que atuou em Brooklyn Nine-Nine. Em 1997, saiu um clipe da Mariah Carey chamado Honey, e em certo momento aparecia um rapaz que a Melissa simplesmente teve um crush nele. E não é que em 2007 Melissa se casou com esse cara? This video played all the time on MTV, and I was like 13 or 14, and I was obsessed with the hot guy. O Met Gala é um dos eventos mais badalados do mundo dos famosos, mas não é qualquer um que vai lá. Não basta só ser ator, geralmente tem que ser um ator relevante que trabalhou em algo maior. Em 2017, Lily Reinhardt tweetou respondendo uma pessoa que era seu sonho ir ao Met Gala. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Kind of like the first time I'm dressing up kind of after the pandemic. Same. I mean, most of us, I think. Yeah. I'm just happy to be, just grateful. Just like... Agora vamos falar sobre um que ainda não se realizou porque o filme ainda não lançou, mas tá quase. Ariana Grande sempre foi fã do musical Wicked. Isso não é segredo pra ninguém, tanto que em 2011 ela soltou no seu Twitter que era seu grande sonho ser a Glinda. E vejam só, não é que já vai sair o filme baseado nesse musical e teremos Ariana Grande como Glinda? To those who help us most to grow. If we let them, and we help them in return. Take it, Kelly. We'll just do one more. You do the next part of this. Well, I don't know if I believe that's true. But I know I'm who I am today, because I knew. Mas tem uma pessoa que tem uma habilidade em prever o futuro ainda maior. Estamos falando de Tom Holland. Em 2013, quando a gente nem tinha esperanças de ter um novo Homem-Aranha tão cedo, perguntaram pra ele qual herói ele gostaria de interpretar. Tom disse que adoraria ser o Homem-Aranha em um reboot do reboot em tom de brincadeira. E não é que realmente aconteceu e ele foi escalado?
mean, there are so many roles like made every year. It's impossible to say exactly what you want to do. But something that has a bit of action in or a bit of comedy or something like, maybe something that's less serious than The Impossible, something a bit more jokey. You can quite fancy being like a superhero. Oh yeah. I don't know. What kind of superhero would I want to play? Maybe Spider-Man in like 10 years time. Get ready for the reboot of the reboot. The reboot of the reboot, if they made one. I don't know. Yeah, that'd be cool. And what's your next role? What can we see you in next? The next role you can see me in is a film called How I Live Now, directed by Kevin MacDonald, starring Saoirse Ronan and George Mackay. And I play their younger brother, and it's about a family who go through a sort of futuristic war that's happening now, which is very interesting and it's really exciting. I think I'm seeing the film next week, so I'm very excited. Ainda falando do Tom, ele também já disse em entrevista que o primeiro crush de celebridade que ele teve foi com a Zendaya, e a gente sabe como isso terminou. Who was your first ever celebrity crush? Zendaya. Agora um aviso pra vocês. Quando um amigo ou amiga brincar falando quem você prefere, saiba que talvez isso seja o destino, hein? Então, escolha sabiamente. A filha do ator Arnold Schwarzenegger, Catherine, respondeu em um programa quem ela preferia entre Chris Evans, Chris Pratt e Chris Hemsworth. E ela escolheu Chris Evans, mas rapidamente mudou essa resposta pra Chris Pratt. Aparentemente deu bom, afinal eles estão casados desde 2019. Pratt, Chris Hemsworth, or Chris Evans? Chris Evans. Actually, Chris Pratt. Chris Pratt's been looking good lately, so you never know. This is 2 years ago. O ator Joey Manganiello foi perguntado em uma entrevista o que seria a mulher ideal na visão dele. E ele respondeu Sofia Vergara, justificando que achava ela linda, incrível, divertida e etc. Agora o que a gente não esperava é que alguns anos depois os dois estariam casados. And so I grabbed it off the shelf and I threw it in my bag and I went to go see her. And we got to talking and I said, look, I know you just got out of this long-term relationship and if you need to be single, then I understand. Like, I'm not going to like it, but I'll get over it. But I just need to know if that's what this is. I said, but before you answer. Yeah, let me just show you something. I want to show you something. And so I reached into my bag and I put down the magazine and I said, numero uno. And so she picked up the magazine, she opened it up, and I saw that she was flipping by my interview. And I said, what are you doing? She said, I'm seeing who else is on the list. Agora uma das previsões mais famosas que eu já até contei ela em algum vídeo aqui no canal. Na série Parks and Recreation, Chris Pratt foi responsável de apresentar os bastidores das gravações e ele acaba fazendo uma piada bem curiosa sobre Jurassic Park 4. E vamos lembrar que a série é de 2009 e somente em 2015 vimos Jurassic World, o quarto filme da franquia, tendo Chris Pratt como protagonista. Vocês achavam mesmo que só os Simpsons conseguem prever o futuro? Que nada! Nessa daí, Parks and Recreation acertou muito. And I'll be shooting footage behind the scenes for Parks and Recreation. Man, I just got a text message from Steven Spielberg. God, it's so annoying. Sorry, Steven. I was asked by Parks and Recreation /NBC to do behind the scenes, which is to say everyone else was asked and said no. But I have no shame, as you know by the endless gift baskets. I'll have to get back to you later about Jurassic Park 4. E não são só atores e atrizes que têm esse talento. Aparentemente também acontece com os esportistas. Alex Rodrigues, um ex-jogador de beisebol profissional, foi perguntado em 1998 o que seria o encontro dos sonhos para ele. E a resposta dele foi simples, mas sincera: o encontro com a Jennifer Lopez. E ele ainda brincou com o entrevistador dizendo que ele poderia dar essa moral para ele. E não é que em 2019 os dois se casaram? Mas, como a gente sabe, não durou muito. All right, here we go. Day number 3, workout. Let's rock it.
Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, pipocas, e agora eu quero saber de vocês qual dessas previsões deixaram vocês aí mais chocados. Se você gostou desse conteúdo, não perca a chance de acompanhar os próximos. Curta, compartilhe e siga o nosso canal. Não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos.